5. Efésios capítulo 5. Vamos ler versículos 15 a 17. Então, o livro de Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. O apóstolo Paulo escreve assim para a igreja em Éfeso. Ele fala: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Quando a gente olha ao nosso redor, no mundo evangélico, temos que perguntar por que há tantos cristãos que vivem frustrados com as suas vidas espirituais. Por que será que há tantos cristãos hoje que vivem vidas derrotadas? Por que será que há realmente tantos cristãos cujas vidas espirituais são definidos por fraqueza, instabilidade, superficialidade e inconstância? Ao olhar para o mundo evangélico, precisamos perguntar por que realmente há tantos cristãos que têm um grande potencial para o reino de Deus. Você vê neles um grande potencial, mas que não estão realmente alcançando esse potencial. Por que hoje há tantos cristãos que simplesmente não estão vivendo o propósito pelo qual foi chamado? Eu acredito que a resposta é porque tem muitas e muitas pessoas vivendo o cristianismo como cristãos reativos, ao invés de viver como cristãos proativos. O que eu quero dizer com isso? O que seria o perfil de um cristão reativo? Um cristão reativo é um cristão que é espiritualmente passivo, espiritualmente apático. Ele é uma pessoa que é desinteressado em realmente, seriamente cultivar um relacionamento vivo e verdadeiro e constante e profundo com Deus. Ele é um cristão que é indiferente em relação àquela comunhão diária, de andar diariamente com o Senhor. Ele é um cristão desinteressado em colocar em prática as disciplinas espirituais que promovem força e sabedoria e perseverança e discernimento. Na verdade, o cristão reativo é um cristão infrutífero. Ele é um cristão inativo na sua fé. Talvez ele vai para a igreja 1 ou 2 vezes por semana, mas o resto da semana ele vive desconectado de Deus, focado em si, nos seus interesses, os seus propósitos, os seus afazeres, as suas responsabilidades, os seus sonhos, as suas conquistas, desconectado de Deus. Porém, quando vem de repente uma tempestade da vida, quando vem a dificuldade, quando passa por uma doença, ou tem uma tragédia na vida, ou perde o emprego, ou tem uma dificuldade num relacionamento, tudo muda para ele. Aí de repente ele se levanta e começa a agir. De repente ele começa a ir para a igreja com mais constância, ele não perde culto. De repente ele começa a procurar conselhos dos líderes da igreja e outros cristãos maduros. De repente ele começa a orar, mas orar mesmo, cada dia ele está orando bastante. Aí de repente ele começa a levar a sério essa ideia de você cada dia abrir a palavra de Deus, meditar na palavra e tentar o máximo possível obedecer a palavra de Deus. Ou seja, ele começa a viver o tipo de vida que ele sabe que deveria viver sempre. Só que o problema é que quando as coisas começam a normalizar,
quando o problema é resolvido, quando a dificuldade é superado, quando a tempestade passa, todo aquele fervor espiritual também passa. E de repente ele começa a viver novamente como aquele cristão passivo, aquele cristão apático. De repente volta novamente a indiferença, volta novamente o desinteresse. Ele começa novamente a se desconectar de Deus. A frequência das suas orações vai diminuindo e diminuindo. Ele deixa a palavra de Deus de lado. Não tem mais meditação durante a semana. Não tem mais leitura da palavra. E ele começa a buscar novamente apenas os seus próprios interesses e objetivos e propósitos. E talvez até a sua frequência e fidelidade com a igreja vai caindo, enfraquecendo. Só que daí ele enfrenta um outro problema. Aí tem uma outra necessidade, vem uma outra tempestade. E aí ele se levanta novamente. Vamos lá, tem que me firmar na igreja, tem que me firmar na palavra. Vamos orar de novo, vamos levantar. E aí começa o ciclo novamente. Aí passa a tempestade, se esfria. Essa é uma realidade, infelizmente, de muitos cristãos. Mas por que tantos vivem dessa maneira? Eu creio que é porque a sua busca de Deus é apenas algo reativo. A sua busca de Deus é em reação às coisas difíceis que acontecem na vida. O seu interesse nas coisas de Deus é somente quando precisa da ajuda de Deus. A forma com que ele se relaciona com Deus é uma reação às coisas desagradáveis que acontecem na vida. Ele somente busca ter um relacionamento com Deus quando o seu bem-estar, o seu conforto, os seus interesses, os seus sonhos estão sendo ameaçados pelas dificuldades da vida. E na verdade não é nem um relacionamento com Deus quando ele volta a tentar se conectar. Não é um relacionamento verdadeiro. É uma forma, na verdade, de manipulação espiritual. É uma forma dele tentar fazer certas coisas religiosas para ver se isso é suficiente para Deus, então resolver os seus problemas. A ideia é de tentar colocar as coisas em prática, as coisas religiosas, para ver se Deus não alivia a minha dor, o meu sofrimento, para ver se Ele age em meu favor. Mas isso não funciona com Deus. Deus não pode ser manipulado, mas muitos vivem como se eles estão conseguindo manipular o Senhor. Deus não pode ser manipulado. O cristão reativo é aquele que, por causa dessa mentalidade, desse estilo de vida, desse comportamento espiritual, vive voltando para os mesmos pecados de sempre, porque ele não tem força e domínio próprio. Vive fazendo e tomando decisões erradas e prejudiciais por falta de sabedoria. Vive distraído pelas coisas do mundo por falta de foco e propósito. Apenas correndo atrás das coisas do mundo que são passageiros, ele vive arruinando relacionamentos por causa de falta de discernimento e prejudicando a si mesmo e os outros por falta de caráter. Somente vivendo, apenas reagindo às coisas negativas que esse tipo de vida gera. Somente reagindo. Quantas pessoas hoje estão nas igrejas, neste momento, no Brasil inteiro, adorando o Senhor, cantando como cantamos hoje, levantando as mãos, mas que vivem como cristãos reativos? Talvez tem alguns aqui, ou tem muitos talvez aqui, que estão vivendo as suas vidas dessa forma, apenas com uma fé reativa, interessado nas coisas de Deus quando precisa de Deus, mas quando as coisas estão bem, quando a vida está fluindo, quando não tem doença, quando as dificuldades estão razoavelmente tranquilo, vive desconectado de Deus.
só que por carregar o título de cristão, acha que está tudo ok com Deus. Por ser chamado cristão, membro de uma certa igreja, acha que esse tipo de vida está tudo bem com Deus. Vamos voltar a ver o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, 15 a 17. Ele fala: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Do que o apóstolo Paulo está falando aqui? Está falando sobre a necessidade de sermos cristãos proativos, de pessoas que realmente têm uma fé proativa. A palavra proativo é alguém que busca por antecipação identificar e resolver possíveis problemas, que age ou pensa de maneira antecipada. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando: pessoal, preste atenção, os dias são maus. Nós precisamos deixar de ser cristãos relaxados, cristãos estagnados, simplesmente vivendo de acordo com as nossas próprias vontades. Ele chama isso de insensatez. É loucura para o cristão que conhece o Deus do universo, que sabe que Ele é um Deus perfeito, todo-poderoso, tem toda a sabedoria, quer o seu próprio bem, quer o melhor para Ele, a vontade dEle é a melhor, e mesmo assim viver buscando sua própria vontade. É loucura, não faz sentido o cristão viver dessa maneira. Quando você deixa de buscar a compreender qual é a vontade de Deus, nos determinados momentos e situações da sua vida, você naturalmente vai seguir a sua própria vontade naquelas circunstâncias. Ou seja, você vai tomar certas decisões e ações baseado naquilo que você pensa ser melhor, baseado nas suas emoções, nos seus sentimentos, a sua própria vontade, e isso geralmente não acaba bem. Isso geralmente não produz justiça. Seguindo a própria vontade de um coração corrupto e enganoso, não termina bem. O próprio livro de sabedoria, Provérbios, no 3º capítulo, versículos 5 a 7. Ele fala: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não sejam sábios, ou não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Palavras sábias. Porém, o cristão reativo vai levando a vida apoiando no seu próprio entendimento, sem reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Talvez em alguns, um ou outro, mas não reconhece o Senhor em todos os caminhos, ou seja, em todas as áreas e todos os aspectos da vida, em cada decisão que precisa tomar. Não reconhece o Senhor, apoia no seu próprio entendimento, mas quando de repente precisa de Deus, lá estão de novo. Deus, me salva, prometo que eu vou voltar à igreja, eu prometo que eu vou me firmar. É a história dos israelitas do Antigo Testamento, que durante o sofrimento e a escravidão clamam ao Senhor, reafirmam um compromisso, e quando o Senhor vai e resgata e liberta, ao longo do tempo eles vão se distanciando do Senhor. Entraram no mesmo ciclo que muitos estão hoje. Novamente, o Paulo está dizendo: pessoal, preste atenção, os dias são maus, não perca tempo, aproveite cada oportunidade para buscar e compreender a vontade de Deus para a sua vida, para todas as áreas da sua vida, para a área de trabalho, dentro do seu lar, na criação dos seus filhos, no relacionamento com seu cônjuge. Busca a vontade de Deus e vive de acordo com a vontade de Deus. Aproveita cada oportunidade. Não seja como o insensato,
mas seja sábio. O cristão proativo é um cristão que está ativamente buscando a compreender a vontade de Deus em todos os seus caminhos, em todos os momentos, em cada situação do dia a dia, constantemente tomando cuidado com a maneira de que está vivendo diante do Senhor. A palavra cuidado que o apóstolo Paulo usa aqui na língua grega é a palavra blepo. A palavra blepo significa voltar os pensamentos ou dirigir a mente para alguma coisa. Considerar, contemplar, olhar, pensar cuidadosamente, examinar. Então ele está falando, você cristão, você que declara Cristo como seu Senhor e Salvador, olhe, volte os seus olhos para a sua conduta. Observe cuidadosamente, analise o seu estilo de vida, as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas intenções. Vê se há algo dentro do seu coração que não está alinhado com a vontade de Deus. Seja diligente. Faça o esforço de identificar e corrigir o que precisa mudar na sua vida, no seu caráter, antes que essas coisas geram problemas e dificuldades que possam arruinar a sua vida. Faça isso antes. Seja proativo na sua fé. O cristão proativo, ele não espera agir apenas depois que cai no pecado. Nós vemos muito disso também. Pessoa que vai vivendo a sua vida pelo seu próprio entendimento, pela sua própria vontade. O inimigo, vendo essa pessoa, mira nessa pessoa, aproveita o momento de fraqueza espiritual, ataca a pessoa cai no pecado. Depois que cai no pecado, aí que ele começa a reagir. Espera cair para reagir. E claro, precisamos reagir se caímos no pecado. Mas não deve ser uma vida constantemente apenas reagindo. Cai no pecado, reage. Senhor, peço perdão, me perdoa. Continua vivendo distante de Deus. Cai de novo. Não é uma vida saudável para o cristão. Não é essa a intenção de Cristo para você. O cristão proativo, ele não espera depois que vêm as dificuldades e obstáculos da vida para ele agir. Não. Até em tempos de paz, até em tempos de tranquilidade, quando a vida está fluindo, quando as coisas estão bem, ele está lá, dia após dia, cultivando o relacionamento com o Senhor. Lá está ele, dedicado à leitura e meditação da palavra, constantemente comunicando com o Senhor em oração, fazendo o esforço para para matar os desejos da carne, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque ele sabe que os dias são maus e o tempo passa rápido e amanhã não é garantido. Então ele vive de forma proativa na sua fé. E esse comportamento é o que fortalece a fé. Esse tipo de comportamento é o que faz ele ganhar maturidade e sabedoria e discernimento para poder evitar as coisas que podem arruinar a vida dele. Quando as dificuldades vêm, ele está pronto e preparado para lidar com elas, de forma que honra e glorifica o Senhor. Quando vêm os obstáculos, quando vêm os desafios, ele não é abalado, ele permanece firme contra os ataques e as ciladas do inimigo. Pelo contrário, o cristão reativo é como um exército que nunca ataca o inimigo, só reage quando é atacado. E quando é atacado, é derrotado, porque em tempos de paz não estava treinando, não estavam se fortalecendo, não estavam se preparando. Então vem o ataque, é pego de surpresa e a reação não é suficiente para manter firme, são derrotados. Meus irmãos, você já sabe que a Bíblia fala que nós estamos numa guerra espiritual. Você, queira ou não,
sabendo ou não, está certamente numa guerra espiritual, e somente aqueles que estão engajados, que estão buscando, que estão se fortalecendo no Senhor, que estão se preparando, têm condições de lutar e vencer. Efésios 6, versículos 10 a 13. Efésios 6, versículos 10 a 13. O apóstolo Paulo fala: finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Esse fortaleçam-se é impossível para um cristão passivo, apático. É impossível seguir este mandamento. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Repara que ele não está falando, fortaleçam-se na sua própria força. Não, no poder de Deus. Através de comunhão e relacionamento com Deus, vistam toda a armadura de Deus, para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Quando que nós e como que nós resistimos no dia mau? Como que você poderá permanecer inabalável contra as ciladas do inimigo somente quando você está ativamente se revestindo do poder de Deus? Vou repetir isso mais uma vez. Como que você vai permanecer inabalável contra as ciladas do inimigo? Somente quando você estiver ativamente se revestindo com o poder de Deus. Qual soldado espera a colocar a sua armadura, se revestir da sua armadura depois de entrar na guerra? Seria um louco. A gente olharia para aquele soldado e falaria: você não é para você estar aqui. Ele jamais iria se apresentar diante do inimigo desprotegido. Não, ele aparece preparado, fortalecido, revestido com a sua armadura, pronto para lutar. Mas por que tantos cristãos têm uma mentalidade oposta espiritualmente? Eu acabei de falar que nós estamos numa guerra espiritual. Provavelmente você já sabia disso. Mas será que você está se revestindo do poder de Deus todos os dias? Porque é todos os dias que você enfrenta a batalha. É todos os dias que o inimigo vem para te atacar. Quantos cristãos hoje acham desnecessário ser tão diligente diariamente em se revestir com o poder de Deus por meio de um relacionamento vivo, constante e profundo com Deus? Infelizmente é porque alguns pensam que já são fortes o suficiente. Já sou cristão há um tempo, já li a Bíblia bastante, consigo citar versículos para você, já sei as diversas interpretações e diversos aspectos da teologia. Sou forte o suficiente, não vou cair. E talvez você não fale isso abertamente, mas pela sua conduta diante de Deus, talvez é exatamente isso que você fale. Muitos acham que não precisam estar tão empenhado, tão próximo do Senhor. E talvez alguns que pensam assim estão aqui neste momento ouvindo as minhas palavras. Será que você é uma dessas que se considera forte o suficiente, então não aquela coisa diário, ir para a igreja 1, 2 vezes já é suficiente para agregar aquilo que eu já sou? 1 Coríntios 10, 12, o apóstolo Paulo fala: assim, aquele que julga está firme,
cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Meu irmão, minha irmã, se não fosse possível um cristão cair, se não fosse possível você cair, o apóstolo Paulo não teria gastado tempo e energia escrevendo essa alerta. Ele fala: cuide-se, preste atenção, analise e observe cuidadosamente a sua maneira de viver diante do Senhor, porque os dias são maus e temos um inimigo que bate a porta. Não subestime o poder do inimigo. Eu não estou aqui para exaltar o inimigo, não, eu estou falando, seja humilde. Não subestime o poder do inimigo. E não subestime o poder pecaminoso da carne descontrolado e desprotegido. 1 Pedro 5, 8 e 9, ele fala: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Talvez você está aqui falando: poxa, mas já faz um tempinho que eu estou meio que desconectado com Deus. Já faz um tempo que eu não estou realmente na comunhão que eu sei que eu deveria, e nada aconteceu. Eu estou aqui. O pastor, esses tempos atrás, estava conversando comigo sobre um rapaz que era da igreja dele, mas tinha se distanciado, e depois de um tempo ele conseguiu ter uma conversa séria com o rapaz. E o rapaz começou a falar que nem sabe se quer mais, nem sabe se acredita mais. E o pastor falou: cara, toma cuidado com o que você está pensando, o que você está falando. Você não quer cair nas mãos de um Deus vivo e irado. E o rapaz fala: já faz 4 meses e nada aconteceu. Se não cuidamos, prestamos atenção na forma que nós estamos vivendo, podemos nos distanciar daquele, ou tanto assim, ao ponto de ter essa atitude. É possível. Por isso que o apóstolo Paulo nos dá essa alerta. E se você aqui tem essa mentalidade: já estou meio esfriado, mas nada aconteceu. Já aconteceu. Já está derrotado. Só que de forma tão sutil, o inimigo age de forma tão sutil que ele quer que você continue agindo assim, achando que está bem com Deus, quando realmente não está. Tiago 4, versículos 7 a 8. Ele fala: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Como que resistimos? Ao aproximar de Deus. Como que resistimos o diabo? Fazer com que ele foge? Ao aproximar verdadeiramente e continuar e permanecer próximo de Deus. Para concluir, eu quero ler 1 Pedro 4, versículo 7. 1 Pedro 4, versículo 7. O apóstolo fala: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sabe que o apóstolo escreveu isso quase 2000 anos atrás? Quase 2000 anos atrás, ele já estava falando: o fim de todas as coisas está próximo. Quanto mais próximo nós estamos hoje
do fim de todas as coisas. Estamos vivendo em tempos sem precedentes, isso é fato. Estamos vendo coisas na nossa sociedade, na cultura, que pessoas, ou que nós, 15, 20 anos atrás, jamais imaginávamos que iria acontecer. Tempos estranhos, tempos escuros. Em 2020 nós passamos por um evento que abalou a fé de muitas pessoas, que chacoalhou a fé de muitas pessoas. Nós certamente vamos ver mais. Daqui para frente nós vamos ver e passar por coisas que vai testar a nossa fé, que vai provar a nossa fé. Não seja pego de surpresa. Seja um cristão proativo. Não espera uma tragédia acontecer, não espera o ataque do inimigo, não espera você cair no pecado para você agir ou reagir. Comece hoje, de forma proativa, buscando verdadeiramente o Senhor, se aproximando dEle, sendo fiel a Ele, sendo fiel à igreja dEle, se envolvendo, agindo, se fortalecendo, enfim, se preparando para aquilo que espera para a gente. Então, se você não está constantemente na palavra, se você não tem a comunhão com Deus em oração, se você não está deliberadamente focado a colocar ou a matar os desejos da carne, intencionalmente colocando em prática os mandamentos de Jesus, você está vivendo como um cristão reativo, somente reagindo. Mas isso pode mudar hoje. Isso pode mudar hoje, mas exige uma decisão séria da sua parte, da minha parte. Talvez você tenha sido proativo em algumas áreas, mas não em todas. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus hoje. Se tem áreas da sua vida que você precisa se empenhar mais, toma essa decisão hoje. Sai daqui determinado, que a partir de amanhã as coisas vão mudar. Você vai se firmar, você vai colocar em prática a palavra do Senhor, você vai se aproximar dEle. E talvez você está aqui hoje e você fala, mas eu nunca nem tive uma comunhão com Deus, nunca tive um relacionamento com Ele. Isso também pode mudar. Ele quer ter um relacionamento com você, mas basta você primeiramente reconhecer a sua necessidade desse relacionamento, sua necessidade de você confessar os seus pecados diante dEle, pedir para Ele te perdoar, te transformar, para Ele entrar na sua vida, para tomar conta, para ser o seu Deus, para ser a autoridade da sua vida. Toma a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Fale isso para Ele. Senhor, eu quero ter o Senhor como o meu Salvador, como o meu Mestre. Então me ajuda a fazer isso. Entra na minha vida, me perdoa, me transforma, para que hoje eu possa ter uma nova vida, para que hoje eu possa te seguir verdadeiramente, por meio da fé e obediência, até a sua volta. Nós vamos ter um momento de louvor agora. Você pode cantar, você pode orar onde você estiver. Você pode vir até aqui à frente, se ajoelhar e orar. Orar pela sua vida, orar pela vida de alguém que está pesando no seu coração. Fica à vontade neste momento. Tem homens e mulheres que querem orar junto com você, por você. Mas não saia deste lugar hoje sem tomar uma decisão verdadeira em relação a como vai ser o seu comportamento diante do Senhor. Vamos levantar neste momento.